Hello, people! Tudo bem com vocês? Joia! Gisele falando diretamente da Grande Londres. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o Duque que não é mais Duque, o Príncipe que não é mais Príncipe e o Andrew que cada vez está mais afundado, né, nas notícias por aqui e provavelmente vocês devem estar sabendo, mas vamos falar um pouquinho porque o pessoal tá pedindo bastante e eu não estou podendo gravar agora no momento, por isso que eu vou gravar dessa forma, mas eu quero pelo menos estar aqui comentando com vocês o que tá acontecendo, porque pelo que eu vi, vocês estão no Brasil recebendo muita informação assim, no estilo sensacionalista, né? E tem muito sensacionalismo nisso mesmo, mas tem muita nojeira também. E aí parece sensacionalismo, mas no fundo não é, é só nojeira mesmo de um bando de gente rica fazendo besteira, fazendo crime, né? Vamos falar o português correto, tá bom? Então, se você gostou dessa volta dos que não voltaram, porque eu voltei mais ou menos, né? Dá um joinha no vídeo que eu vou gostar muito. Vamos ver se a gente consegue ressuscitar esse canal novamente, tá bom? Bom, o que aconteceu nesses últimos dias? Bom, provavelmente você já deve ter visto, né, sobre os arquivos Epstein, que saíram em mais de 3 milhões de páginas. 3 milhões de páginas, gente, já pensou? Claro que algumas páginas aí, né, foram, né, o arquivo Epstein é um livro aberto para quem quiser ler agora, só que assim, um livro de páginas abertas, mas com algumas folhas arrancadas, com certeza, principalmente quem é muito, né, rico e quem está no poder. Bom, enfim, deixa para lá. Para meio entendedor, né, acho que uma foto basta. Então, assim, o que aconteceu com o Andrew? O Andrew apareceu novamente, né, nesses arquivos com fotos, né, que aparece agachado do lado de uma mulher que não foi identificada e também não se sabe se é uma menor de idade ou não, enfim, né? E aí são essas fotos que foram recentemente divulgadas que, né, estão aí ligadas com o falecido, né, Jeffrey Epstein, que era um criminoso, né, porque traficava crianças, e crianças vocês sabem muito bem para quê, né? Crianças, assim, no sentido de menores de idade, meninas pobres menores de idade, tá bom? Bom, então vou ler para vocês uma matéria da People para não perder o costume, tá bom? E vamos para a notícia. O irmão do rei Charles, Andrew, é visto de quatro sobre uma mulher não identificada em nova foto dos arquivos de Epstein. Irmão do rei Charles agora, hein? De ex-príncipe Andrew, agora o Andrew virou irmão do rei Charles. Andrew, que decadência, não é mesmo? Mas enfim, vamos lá. Os documentos recentemente divulgados também continham supostas trocas de mensagens entre Epstein e alguém que ele listou em seus contatos como o Duque, tá bom? Então, o irmão do rei Charles, o Andrew Mountbatten Windsor, está incluído no último lote de arquivos divulgados em relação à investigação do traficante sexual Jeffrey Epstein, o ex-membro da realeza. Pode ser visto ajoelhado sobre uma mulher não identificada no chão e em novas fotos. Os arquivos mais recentes divulgados e compartilhados online pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos na sexta-feira, dia 30 de janeiro, contém duas dessas imagens. Em uma das fotos, o Andrew, anteriormente conhecido como Príncipe Andrew, aparece curvado tocando a barriga de uma mulher completamente vestida enquanto ela está no chão. Uma segunda fotografia mostra Andrew, que foi destituído de seus títulos reais em outubro, de 4, pairando sobre a mulher. O rosto da mulher está borrado em ambas as fotos, tornando-a irreconhecível. E sem, né, que a gente saiba se tem mais ou menos 18 anos de idade, né? Ok. O Departamento de Justiça não forneceu informações adicionais sobre as fotos, incluindo onde e quando foram tiradas. O que será que ele estava fazendo ali do lado dela, né? Provavelmente fazendo, né, algum exercício de CPR, né, tentando ressuscitar, aquela coisa, né? Tipo, só isso, né? Então vamos lá. Ninguém sabe. Porém,
Vamos seguir em frente. Os arquivos recentemente divulgados também continham trocas de e-mails entre Epstein, que morreu por suicidaram ele, quer dizer, morreu por suicídio em 2019, e alguém que ele listou em seus contatos como o Duque, que acredita-se ser nada mais nada menos que Andrew. Em junho de 2008, Epstein se declarou culpado das acusações de aliciamento de prostituição e aliciamento de prostituição com uma menor de 18 anos. Ele foi condenado a cumprir 18 meses uma prisão de segurança mínima e foi liberado da instituição em 2009. Epstein então começou a cumprir a pena em prisão domiciliar e terminou em agosto de 2010. Esse povo tudo querendo prisão domiciliar, né? Então, né, depois de semanas, né, que ele cumpriu esses 18 meses de prisão de segurança mínima e depois foi lá na prisão domiciliar, ele teria enviado um e-mail para o Andrew para marcar um encontro, escrevendo em uma mensagem enviada em 27 de setembro de 2010 que precisaria de um tempo a sós com o ex-príncipe. Epstein disse que estava em Londres com 3 mulheres e perguntou, segundo os e-mails, se deveria levar as mulheres para dar um pouco de vida à situação. Em resposta, o Andrew teria sugerido nada mais, nada menos do que o quê? O Palácio de Buckingham. Vocês têm noção disso? Epstein estava passeando em Londres com 3 mulheres, ok? E falou que queria encontrar o Príncipe Andrew. O Príncipe Andrew sugeriu o Palácio de Buckingham, ali no centrão de Londres, como local para o encontro. Ele afirmou nos e-mails que os 2 homens e seus acompanhantes teriam muita privacidade lá no Palácio de Buckingham. Então, os documentos mais recentes do Departamento de Justiça oferecem mais informações sobre a relação de Andrew e Epstein. Em 2010, fotos dos 2 caminhando juntos no Central Park vieram à tona, gerando grande repercussão. A divulgação de arquivos do Departamento de Justiça em dezembro incluía uma foto de Andrew sentado com Ghislaine Maxwell, cúmplice de Epstein, dentro do salão de Sandringham House, uma das propriedades reais mais queridas da Rainha Elizabeth. Olha isso, gente. Então, essas fotos foram divulgadas em 19 de dezembro. Então, eles estavam, né, divulgando aos poucos e cada vez, né, ia piorando mais e mais. Então, gente, um dos maiores escândalos, né, além dessas fotos, são esses documentos que divulgam, né, revelam que o Andrew convidou o Jeffrey Epstein para o Palácio de Buckingham, tá bom? E isso depois da prisão dele, depois dele ser um condenado pelo que ele fez. O ex-príncipe Andrew, ele foi sempre acusado pela Virginia Giuffre, né, que tirou a própria vida. Essa sim, acredito que tenha, né, tirado a própria vida. Tem muita gente que, teorias da conspiração, que diz que mataram ela, mas pelo que ela passou a vida inteira dela, acredito que ela não tenha tido emocional e acabou, infelizmente, com a própria vida. Então, ela sempre foi a única vítima, né, que sempre acusou o Andrew, né? E agora, o que acontece? Temos agora uma segunda vítima que acusa, ok, o ex-príncipe Andrew, alegando, né, que foi enviada, sim, para o Reino Unido para um encontro com o Andrew em 2010. Então, assim, essa mulher não é uma mulher menor de idade, ela na época estava na casa dos 20 anos, na época, tá? E aí ela foi aonde? Lá no Palácio de Buckingham? Quer dizer, enfim, ela foi para a residência do ex-príncipe Andrew, ela foi para o Royal Lodge. Mas ela fez um tour pelo Palácio de Buckingham, tá? Então, isso tá botando, assim, lenha na fogueira aqui, o bicho tá pegando total, até o primeiro
ministro aqui, né, Keir Starmer, está direto falando que o Andrew deveria estar conversando aí com os investigadores aí de Epstein nos Estados Unidos para tentar, né, ajudar nas investigações, coisas parecidas, ou também ele vem falando bastante coisa, porque inclusive um político muito, né, assim, conhecido daqui também está envolvido com o Epstein e inclusive aparece de cueca. Ai, meu Deus do céu, imagina o mundo inteiro vendo uma foto dessa. Enfim, vamos focar aqui em família real, tá bom? Mas, nesse caso, é sobre uma segunda mulher que se apresentou alegando que foi enviada ao Reino Unido pelo criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein para ter relações tchananã, com Andrew Mountbatten Windsor. O irmão do rei Charles recebeu a mulher em sua residência no Royal Lodge. Essa residência paga pelo contribuinte, minha gente. Era, né? Porque agora tem notícias novas sobre a casa dele, hein? Aguente aí na linha. Não desligue, sua ligação é muito importante para nós. Então, isso em 2010, tá? Quem afirma é o advogado da mulher que tá, né, acusando lá, mas que não teve o nome divulgado. Essa mulher tinha cerca de 20 anos na época. O que acontece que ela era maior de idade, mas ela era uma mulher, digamos assim, que era o tráfico humano, né? Tipo, aquela coisa, você vai trabalhar com isso e calha sua boca, vai lá, faça seu trabalho e pronto, né? Então, é isso que eles estão provando, né? Então, essa mulher, ela tinha cerca de 20 anos na época, informações da BBC, isso, tá? E acrescentando também que ela teria feito um tour pelo Palácio de Buckingham. Ela é a primeira mulher que se apresenta publicamente alegando um encontro com Andrew em uma residência real. Os advogados da mulher, Brad Edwards, ele falou à BBC em 31 de janeiro. Estamos falando de pelo menos uma mulher que foi enviada por Jeffrey Epstein ao príncipe Andrew. E ela chegou a fazer, inclusive, um tour pelo Palácio de Buckingham depois de passar uma noite com o príncipe Andrew. Fecha aspas, isso que ele falou, tá? Edwards, que é o advogado, também representou Virginia Giuffre. Ah, isso eu não sabia. Ele também representou a Virginia Giuffre, então devem se conhecer, né? A Virginia devia conhecer, de repente, essa mulher conhece a Virginia, porque trabalhavam, entre aspas, muitas aspas juntos, né? Então, ele representou também a Virginia Giuffre, que alegou ter sido levada para Londres para ter relações com Andrew quando ela tinha 17 anos. Giuffre faleceu por suicídio em 24 de abril de 2025. Aí ela tem um livro que se chama A Garota de Ninguém, tá? Nobody's Girl. Esse livro foi publicado póstumamente, né? Porque ela faleceu e depois só que lançaram o livro. E aí, nesse livro, a Giuffre, ela reiterou, né? Ela fez um textão lá, claro que é uma pessoa que escreve para ela, mas fez uma alegação ali contra o Andrew e escreveu que o ex-príncipe, abre aspas, acreditava que ter relações comigo era seu direito de nascença, fecha aspas. É o que ela escreveu no livro dela, tá? Andrew negou repetidamente as alegações de Giuffre. Ah, não, ele vai falar, ela está certa. Não, né? Andrew negou repetidamente as alegações de Giuffre e chegou a um acordo com ela em 2022. E aí, gente, olha só, o primeiro membro da família real, né, fala, né, quebra o silêncio da família real por conta aí do ex-príncipe Andrew, que foi o príncipe Edward. O príncipe Edward, irmão mais novo do Andrew, tá? Ele quebrou o silêncio da família real em meio às novas revelações sobre e-mails de Epstein envolvendo Andrew e Sarah Ferguson. Lembrando que a Sarah também tá mais suja do que pau de galinheiro nessa história toda, tá? Não vou conseguir falar tudo nesse vídeo. Espero que vocês estejam gostando desse praticamente podcast, vamos falar assim, porque se eu conseguir fazer mais vídeos assim, o que vocês acham? Digam pra mim o que vocês acham, tá? Vou tentar melhorar um pouquinho a qualidade do áudio,
porque eu tô fazendo com fone de ouvido tudo, mas vamos em frente, não enrola, Gisele, foca, 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 vamos lá. Então, o que acontece? O príncipe Edward, ele falou, né, sobre o escândalo aí do irmão com o Jeffrey Epstein, e ele estava em Dubai, na Cúpula Mundial de Governos, e isso na terça-feira, 3 de fevereiro. O Duque de Edimburgo, ele agora com 61 anos, tornou-se o primeiro membro da família real a compartilhar suas opiniões sobre os arquivos Epstein, afirmando que, abre aspas, é realmente importante lembrar das vítimas. E quem são as vítimas em tudo isso? Muitas vítimas em tudo isso. Fecha aspas. Nossa, mas ele falou pouco, falou muito, não sei. Então, o que vocês acham? Vamos lá, falar de novo o que ele falou. É realmente importante lembrar das vítimas. E quem são as vítimas em tudo isso? Muitas vítimas em tudo isso. É isso aí que ele falou. Ele falou durante uma entrevista, ele estava no palco, né? E é isso. Né? Não quis falar mais nada sobre isso. Até falou assim, gente, não tem nada a ver. Eu acho que é nosso encontro aqui com a audiência que a gente tá. Então, não quero... bem... De uma forma muito educada, ele falou assim, não quero comentar sobre, né? Mas ele falou sobre isso. E o protocolo, provavelmente, né, da família real está sendo esse. Se vocês falarem, falem das vítimas. Vítimas, vítimas, vítimas. Porque foi assim que foi a declaração, né, do rei e da rainha com relação, quando tiraram lá os títulos do príncipe Andrew, ex-príncipe Andrew, e finalizou lá a mensagem falando, ó, toda a nossa empatia para as vítimas, né? Eles precisam focar agora nas vítimas. E aí, gente, demorou, mas chegou, né, o dia que o príncipe Andrew, ex-príncipe Andrew, foi simplesmente despejado praticamente da residência. O Andrew, ele tá agora sendo praticamente despejado da residência real, né? E o Andrew vai se mudar temporariamente para Wood Farm, que fica na propriedade de Sandringham, em Norfolk. Sandringham, lá, aquele lugar onde o rei passa o final de ano, Natal, enfim, né? A rainha Elizabeth também ficava naquela região, né? Então, ele vai ficar em uma propriedade, então, ali em Sandringham, que fica em Norfolk, antes de se mudar para Marsh Farm, outra casa na mesma propriedade, tá? Essa propriedade ali de Sandringham. Então, isso quem informou foi a revista Hello. Olha, vamos ver coisas da Hello e vamos ver matérias da People. Daí fica Hello People. Gostei, Vamos ver o que eles falam aqui. Olha lá, exclusivo, Andrew Mountbatten Windsor se mudará para a residência temporária antes da transferência para Marsh Farm. Andrew em breve se mudará para Marsh Farm, mas antes de sua mudança definitiva para a propriedade, o príncipe caído em desgraça terá uma residência diferente. Segundo informações da revista Hello, Andrew Mountbatten Windsor deverá deixar o Royal Lodge, sua residência, por 24 anos nos próximos dias, embora tenha sido noticiado anteriormente que o membro da família real, agora envolvido em escândalo, se mudaria para Marsh Farm. Agora tudo indica que ele primeiro se mudará para outra propriedade. Nossa, mas o cara tá muito bem, né? Assim, tem uma guarida muito grande, né? Mas assim, o desespero sai logo porque ele tinha que sair do Royal Lodge a qualquer custo agora, né? Porque mais escândalo, impossível. Ainda mais agora que surgiu o escândalo que levou mulher mandada pelo Epstein para uma residência da coroa. Agora ele deixou, né, o Royal Lodge e ele viverá temporariamente em Wood Farm, também na propriedade de Sandringham. Então, assim, também, olha só, a propriedade de Sandringham é enorme, é um estate que eles chamam, né? Então não tem entrada de jornalista, de paparazzi, todas essas coisas. Então o cara tá feito, né? Porque ele tá super agora, assim, tá com a segurança do rei praticamente. Então ele vai estar ali seguro, podendo lá fazer sua cavalgada matinal, né? Sem filmarem, sem tirar foto, enfim. Então tá tranquilo. A casa foi construída no estilo típico de Norfolk, com tijolos marrom avermelhados
e possui amplos gramados, um estábulo, aí ó, falei, e um pátio. A casa de 5 quartos era uma das favoritas do falecido pai de Andrew, o príncipe Philip, que costumava passar algum tempo lá sempre que a família real ia para Sandringham. Acredita-se que Philip tenha usado a Wood Farm para se dedicar a alguns de seus passatempos mais tranquilos, como leitura e pintura em aquarela. Tá bom. A modesta propriedade tem ainda outras ligações com Andrew, pois era lá que sua ex-esposa Sarah Ferguson se hospedava sempre que as filhas, as princesas Beatriz e Eugene, se juntavam à família real para o Natal durante a juventude delas. Ah, tá, porque a Sarah, ela ia junto, mas ela ficava nessa casa, porque ela não podia se juntar à família porque o Filipão aí detestava ela, segundo fontes, né? Embora se acreditasse que Andrew se mudaria para Marsh Farm até o final de janeiro, a casa ainda está passando por reformas antes da sua mudança. Foram vistos operários da construção civil no local e sabe-se que a propriedade anteriormente desocupada está tendo suas medidas de segurança reforçadas, incluindo a instalação de cercas de madeira de quase 2 metros de altura e um sistema de segurança, né, de filmagem, assim, né. A zona de exclusão aérea ao redor de Sandringham foi ampliada para incluir a Fazenda Marsh. Se tiver algum tipo de drone, eles não pode, é proibido. E aqui em Londres tem muitas regiões que realmente não pode subir. Felizmente, essa porcaria de drone, que é um barulho do caramba, eu detesto esse drone, é um saco isso daí, né? A pessoa compra lá no Shein e acha que tá arrasando aquela porcaria lá que no final das contas pode machucar muitas pessoas, né? Eu detesto drone, mas enfim. No mês passado, uma van de controle de pragas foi vista chegando à Fazenda Marsh. A Command Pest Control, que faz detetização, né? Proprietária da van em questão, realiza controle humanitário de roedores. Ah, que fofo, então. Ah, tá, não deve ser com veneno, deve ser assim com comidinha, que vai lá, pega o roedor, leva para outro lugar da fazenda, assim e tal. Tá bom. Lidando com a remoção de ratos, camundongos, esquilos e ninhos de vespas indesejados. Não está claro exatamente por que a van estava entrando em Marsh Farm. No entanto, o condomínio Sandringham tem uma política de proibido gatos para os moradores. Sendo assim, a presença de ratos é mais comum por lá. Ah, faz sentido, né? O jornal The Times noticiou em 18 de janeiro que o ex-príncipe viverá em uma propriedade provisória até que Marsh Farm, na propriedade real de Sandringham, esteja pronta para recebê-lo e acelerar sua saída do Royal Lodge. Ele e Sarah Ferguson foram despejados da propriedade em Windsor após novas revelações sobre a amizade de Andrew com o pedododó, né? Ai, que dófilo. Condenado Jeffrey Epstein. É isso, tá, gente? Então, Andrew oficialmente demitido. Não, demitido ele já foi, né? Oficialmente despejado. Bom, escreva aqui o que você achou do vídeo nesse estilo de podcast. Se você gostou, dá um joinha. Escreve aqui embaixo nos comentários o que você achou e o que você estava fazendo enquanto assistia não, né? Enquanto você escutava as histórias e babados da realeza, da família real aqui da Inglaterra, tá bom? Então, um beijo para todo mundo. Espero que vocês estejam bem. Quem sobreviveu janeiro de 2026, parabéns. Estamos juntos. Vamos em frente. E se for para chorar, que seja de rir, tá bom? Um beijo para todo mundo e nos vemos no próximo vídeo. Nos vemos no próximo áudio. Nos escutamos no próximo áudio. Ah, sei lá. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Beijo, beijo, beijo e tchau!